Renan de Melo é pastor, pai, casado com Vanessa Venâncio, escritor, autor de diversos livros, conferencista e palestrante internacional, fundador da Escola Querix. Dedica-se em tempo integral ao seu ministério, pregando a palavra de Deus por todo o Brasil. E de pé, com muita alegria, aplaudindo, vamos receber o pastor Renan de Melo. Glória a Deus, paz do Senhor, irmãos. Pode tomar o seu assento, por favor. Irmãos amados, que privilégio, que honra poder retornar aqui para cultuar a Deus com vocês, mais uma vez, na minha igreja, meu pastor aqui em Ribeirão das Neves, minha igreja aqui em Ribeirão das Neves. Eu falei com a minha esposa, eu falei, seus pastores aqui em Ribeirão das Neves são esses aqui, tá? Para chegar aqui você tem que pedir bênção a eles. Eu vou mandar uma foto minha, pastor, para fazer minha carteira de membro, tá? Irmãos, que honra poder retornar aqui para cultuar Deus com vocês. Pastor Ricardo, obrigado, meu amigo, pelo carinho de sempre, tá bom? Deus abençoe muito sua vida. Feliz em reencontrar o Mateus, esse príncipe de Deus. Estivemos juntos domingo passado, aqui em... como é que chama aqui? Eldorado, né? Na quadrangular de Eldorado. E poder estar com ele de novo aqui, uma honra. Vocês viram aqui, minha esposa já ministrou junto com ele, vim acompanhado dela, a irmã Vanessa Venâncio Sena. Usaram o nome Venâncio, que ela falou, de onde eles acharam o Venâncio? Deve ser do nome da passagem. Ai, que maravilha, glória a Deus, bom demais estar aqui. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 14, verso 25 ao 35. Lucas capítulo 14, verso 25 ao 35, por favor. Vamos meditar aqui de maneira rápida, objetiva. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Lucas capítulo 14, do verso 25 ao verso 35. Aqui na tela está revista e atualizada a tradução, que é muito boa. Eu estou usando a ARC, Almeida Revista e Corrigida. Vai mudar uma palavrinha ou outra, mas o contexto é o mesmo, tá? Se for, é o hábito ler de pé, ler sentado, como é que vocês... Pode ficar de pé? Então vamos ficar de pé? Vamos fazer conforme vocês fazem, tá? Então, se vocês estão acostumados a fazer a leitura de pé, façamos a leitura de pé. Você sabe por que nós fazemos a leitura do texto de pé? Por causa do texto de Esdras. Quando Esdras voltou do cativeiro, o sacerdote Esdras, ele leu toda a lei do Senhor para o povo que retornou do cativeiro, e o povo ouviu a leitura de pé. E aí nós pegamos essa tradição e aplicamos nas nossas igrejas, fazer a leitura do texto bíblico de pé, ok? Diz assim em Lucas 14, verso 25: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho
sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se você puder, diga amém. Pode tomar seu assento mais uma vez. Se você puder e quiser manter sua Bíblia aberta, vai ser bom, para você poder conferir o que eu quero compartilhar com vocês aqui essa noite. Me empresta aí, por favor, o máximo da sua atenção, porque eu preciso trazer uma introdução aqui, para nós nos localizarmos dentro desse texto, para nós sabermos o porquê Jesus contou essas parábolas, as 3 parábolas que nós lemos aqui. Há um porquê dele ter contado essas parábolas, e para isso nós precisamos entender o contexto desse texto, o que estava acontecendo aqui. Isso aqui é uma regra básica de interpretação, e eu glorifico a Deus pela vida dessa igreja, porque o pastor Ricardo e a pastora Anália são pastores bíblicos que amam a palavra de Deus. Então o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade. Você não pode pegar um texto, isolar ele, extrair uma doutrina, extrair um ensinamento, sem você analisar o porquê que aquilo foi dito. Então há um porquê de Jesus ter contado essas parábolas. Nós vamos analisar isso aqui de maneira rápida e objetiva, mas nós vamos analisar. Para isso, nós vamos dar uma olhada aqui, um panorama rápido do capítulo 14. Então tenha um pouquinho de paciência, porque eu vou demorar uns 10 minutos para aplicar o texto. Primeiro eu vou te explicar aqui o contexto, para depois começar a aplicar o texto. Para isso a gente tem que entender, como eu disse aqui, repito, o capítulo 14 de Lucas. O que está acontecendo no capítulo 14 do Evangelho de Lucas? Um dos homens mais profundos, um dos comentaristas mais profundos que nos deixou grandes materiais de consulta foi o reverendo Warren Wiersbe. E em seu comentário, o reverendo Warren Wiersbe, ele define o capítulo 14 de Lucas da seguinte forma: ele diz que o capítulo 14 de Lucas é o capítulo em que Jesus combate a falsidade. Os maiores combates de Jesus à falsidade acontecem no capítulo 14. E aí nós vamos começar a entender o porquê ele fala dessas parábolas. Nós vamos encontrar no capítulo 14 Jesus combatendo alguns níveis de falsidade. Para isso, deixa eu te lembrar. A primeira coisa que acontece no capítulo 14 é que num dia de sábado, está no verso 1 aí, Jesus recebe um convite para poder ir na casa de um dos principais fariseus para comer pão com aquele homem. Jesus é convidado a fazer uma refeição na casa de um dos principais fariseus daquela região onde ele está. Jesus está na região da Pérea e ele está saindo em direção a Jerusalém, e ele então recebe o convite para poder comer pão na casa de um dos principais fariseus, um dos homens mais importantes dentro do farisaísmo. E Jesus vai na casa daquele homem comer pão, e aí algo inusitado acontece. Por quê? Porque no verso 2 diz que tem um homem hidrópico no ambiente, um homem que sofria de hidropsia, ou hidropsia, como você queira. E o que é alguém hidrópico? O que é hidropsia? É um acúmulo de água nas juntas do corpo, uma doença que para a época era incurável, um inchaço, por exemplo, pescoço, cotovelo, joelho, tornozelo. A pessoa tinha um acúmulo, um inchaço, uma retenção de líquido muito grande, era um hidrópico. E Jesus está num ambiente cheio de religiosos, e tem um homem hidrópico, tem um homem sofrendo de uma enfermidade que vai levá-lo à morte, caso não haja uma intervenção. E aí o que é interessante é que era sábado. Jesus então toma a palavra no verso 3 e fala assim para os doutores da lei: é lícito curar no sábado? O que vocês acham? Eu posso curar no sábado? Eu posso fazer o bem no dia do sábado? E o verso de número 4 diz que ninguém respondeu nada, porque se eles respondessem, eles estariam provavelmente dando uma confissão de que eles estavam extravasando na lei, estavam aumentando a lei de Deus, porque a vida está acima da lei. Então, por mais que eles não quisessem fazer nada no sábado, curar no sábado não era um problema. E Jesus então pergunta: é lícito curar no sábado? Eles falam: olha, aliás, eles não respondem nada. Aí Jesus fala no verso de número 5, no verso 4, Jesus toma o homem, cura aquele homem hidrópico e despede ele. Depois que Jesus cura aquele homem hidrópico e despede ele, no verso 5 Jesus usa uma maneira muito extraordinária para poder trazer um ensinamento para aqueles homens. A pedagogia de Jesus sempre foi fantástica. Jesus, depois de curar o homem hidrópico, olha o que ele fala no verso 5. Ele diz assim: qual de vós que caindo-lhe num poço em dia de sábado, um jumento ou boi, não tira logo? E nada podiam replicar sobre isso. Repare, tem um homem hidrópico, tem um homem com acúmulo de águas no corpo, um homem com inchaço no corpo. Jesus cura o homem e Jesus conhece o coração dos fariseus.
Depois de Jesus curar aquele homem, Jesus fala para eles assim: qual de vocês que se um animal cair num buraco, aliás, num poço, no dia de sábado, vocês não vão tirar? Repare que Jesus não usa a expressão buraco, ele usa a expressão poço. E Jesus fala de jumento e de boi. Por quê? Porque o boi era um animal que eles podiam comer a carne dele, mas o jumento era um animal de trabalho, era um animal imundo, você não podia comer da carne do jumento, mas o jumento era usado para trabalho. Então Jesus está dizendo: olha, se um animal de trabalho, um animal de alimento, cair num poço num dia de sábado e começar a se afogar, vocês não vão tirar o animal? Então por que vocês têm mais dó do animal do que do irmão que estava afogando aqui, aos poucos? De um homem morrendo aos poucos, afogado aqui, com um acúmulo de água no seu corpo, e vocês têm mais dó de um animal do que do irmão? O que Jesus está combatendo aqui? A falsa piedade. Religiosos que tinham um discurso de piedade, mas na prática não eram piedosos. Então Jesus começa o capítulo combatendo a falsa piedade. Aí depois Jesus segue no texto, a partir do verso 7, e olha o que o texto diz: e disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos. Eu vou sintetizar o texto para a gente ganhar tempo. Jesus, naquele ambiente cheio de religiosos, ele começou a perceber como que os homens escolhiam os seus lugares na mesa. Jesus, reparando que havia uma disputa, uma certa vaidade entre eles, para ver quem tomaria o lugar de maior honra na mesa, Jesus então Jesus diz exatamente isso aqui, ele dá esse ensinamento para eles a partir do verso 8, ele fala assim: quando por alguém fores convidados às bodas, ou seja, para a festa, não se assente no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno que você, e vindo que te convidou a ti, e a ele, diga: dá lugar a este aqui. Então com vergonha tenhas que tomar o último lugar, ou o derradeiro lugar. Mas quando for convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, se assenta no lugar mais simples, lá atrás. Para quê? Para que quando o seu amigo vier, ele diga: vem aqui mais para frente. Estou sintetizando. Então você tem a honra diante dos que estiverem à mesa contigo. Aí Jesus fala no verso número 11, que é um dos textos mais mal interpretados por nós: porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus reparou como os homens brigavam para sentar à mesa, porque o lugar na mesa determinava o nível da honra. Jesus, percebendo como aqueles homens brigavam para se assentar na mesa, Jesus diz: quando você for convidado, espera alguém te chamar para o lugar de honra. Não queira você uma honra que você acha que merece. O que Jesus está combatendo aqui? A falsa popularidade. Em outras palavras, não pense que você é quem você não é. Espere alguém te honrar. Não busque honra para você mesmo. Por isso que ele disse: aquele que a si mesmo se exaltar vai ser humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar vai ser exaltado. A gente interpreta o texto errado: aquele que é humilhado vai ser exaltado. Não, Jesus está dizendo o seguinte: aquele que sabe que merece honra, mas prefere ficar no anonimato, esse eu exalto. Então não queira essa popularidade. Jesus combate a falsa piedade, depois Jesus combate a falsa piedade, a falsa popularidade. Depois do verso 12 ao verso 14, preste atenção: e dizia também ao que o tinha convidado. Repare que agora o discurso muda. Agora ele está falando, primeiro ele fala para os homens que escolhiam os lugares na mesa, e agora ele fala para quem? Para o homem que convidou ele, para o principal fariseu. Ele diz assim: e dizia ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres o convite, chama os pobres, aleijados, mancos, cegos, e será bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado será na ressurreição dos justos. O que Jesus está combatendo aqui? A falsa hospitalidade. O que Jesus está dizendo para o dono da casa? Não convide só quem pode te convidar de volta. Chame gente que não pode devolver o favor. Aplicando o texto, o que Jesus está dizendo? Não faça só por quem pode fazer por você. Faça por quem não pode devolver o favor. Abra a porta para quem não pode abrir porta para você. Abençoe quem não pode te abençoar de volta. Não faça por interesse, e você vai ser bem-aventurado no reino de Deus. Jesus está combatendo a falsa hospitalidade. Ele está dizendo o seguinte: cuidado com o jogo de interesses.
Então repare, ele combate a falsa piedade, os homens que tinham discurso de piedade, mas não eram piedosos. Ele combate a falsa popularidade, aqueles que só queriam sentar nos melhores lugares. E agora ele combate o quê? A falsa popularidade, a falsa hospitalidade, perdão. Não convide só quem pode fazer por você de volta. Aí olha como o texto dá uma guinada, isso aqui é muito interessante. Olha o verso de número 15. E ouvindo isso, um dos que estavam à mesa com ele, um dos que estava na mesa com Jesus, ouviu Jesus falar: não convida só quem pode te convidar de volta, convida quem não pode devolver o favor. Quando o cara ouviu isso aqui, olha o nível de petulância desse homem. Verso 15. E ouvindo isso, um dos que estavam à mesa com ele disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Olha o que o cara está dizendo. Em outras palavras, qualquer um que se assentar na mesa conosco, Jesus, vai ser bem-aventurado, porque nós somos o reino de Deus. Olha o nível de arrogância desse homem. Ele está dizendo: o senhor está falando para a gente convidar outras pessoas, mas qualquer um que se assentar na mesa com a gente vai ser bem-aventurado. Porém ele lhe disse, olha o que Jesus faz. Aí Jesus conta outra parábola, aguça o ouvido. Ele fala assim: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, ou seja, a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir, e preciso vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Me perdoe, mas eu não posso ir, comprei um campo. O outro disse: comprei 5 juntas de bois, para arar a terra, né? Comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Me desculpa, mas eu comprei 5 juntas de boi, e preciso colocar esses animais para trabalhar. Verso 20, o outro disse: casei, portanto não posso ir. Ou seja, agora eu preciso me preocupar com o meu prazer, com o meu momento de prazer com a minha esposa. Verso 21, e voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Vamos entender o que Jesus está dizendo aqui? Repare, ele combate primeiro a falsa piedade, depois o que? A falsa popularidade, depois a falsa hospitalidade, e agora o que ele vai combater? A falsa segurança da salvação. Porque um dos homens virou e falou assim: qualquer um que se assentar na mesa com a gente é bem-aventurado. Aí Jesus disse: um certo senhor, um certo homem, fez um banquete e convidou a todos. E no dia do banquete, no dia da festa, aqueles que ele convidou começaram a dar desculpa para não se assentar na mesa, começaram a dar desculpa para não comparecer na festa. E o que o Senhor fez? Aqueles que recusaram a primeira vez que receberam o convite, disseram que iam, mas quando chegou o dia de ir, não apareceram. O homem mandou sair pelas ruas e chamar quem não estava na lista, e eles ocuparam a casa e ainda sobrou lugar. O que Jesus está dizendo? Vocês receberam a salvação em primeira mão, vocês foram convidados para a salvação. Ele veio para o que era seu, os judeus. Eles não o receberam. Hoje todos quanto recebem, eles dão o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele está dizendo o seguinte: não pensem que por vocês serem religiosos já está garantido, porque o Senhor fez um primeiro convite, mas você tem que aceitar o segundo. Como assim? Todo aquele que aceita o vinde tem que cumprir o ide. Então vocês estão pensando que já estão garantidos, mas existem mais ordens a serem cumpridas. E se você começar a dar desculpa, o Senhor manda buscar gente que nem na lista estava e coloca no seu lugar, e ainda vai sobrar lugar. Jesus está combatendo o quê? A falsa segurança da salvação. É gente que aceita o primeiro convite, mas depois começa a dar desculpas para não fazer o que o Senhor está chamando. Comprei uma terra, comprei um boi, casei. É gente que aceita o primeiro convite, mas começa a dar desculpas para não fazer aquilo que o Senhor está mandando fazer. É isso que Jesus está combatendo, a falsa segurança da salvação. Então preste atenção, estamos caminhando para entender as parábolas. Jesus combate a falsa piedade, a falsa popularidade, a falsa hospitalidade, a falsa segurança da salvação. Chegamos no verso 25 que nós lemos. Quando ele sai da casa do fariseu, a multidão começa a segui-lo. E se tem uma coisa que nunca mexeu com o brilho de Jesus, foi multidão. Ele nunca se encantou com multidão. Quando ele viu aquela multidão, ele pensou assim: eles estão me seguindo, mas estão me seguindo com a intenção errada.
estão me seguindo com a expectativa errada. É quando ele vira para a multidão e diz isso aqui que nós lemos. Ele fala o seguinte: se alguém vier a mim, verso 26, e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filho, irmão, irmã, e nem sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está fazendo aqui? Aguça o ouvido. Ele está filtrando a multidão. Ele está vendo quem realmente está o seguindo pela causa certa. O que Jesus está combatendo aqui? A falsa expectativa. Ou seja, não me siga com as expectativas erradas. Por quê? Porque Jesus sabia que algumas pessoas ali estavam seguindo por causa do peixe e do pão. Outros queriam um milagre. Outros pensavam que ele ia fazer uma revolução política e tirar o Império Romano e estabelecer o trono de Davi. Ele falou: deixa eu dizer uma coisa para você. Quer me seguir? Siga sabendo disso aqui. Se você não aborrecer pai, mãe, mulher, irmão, filho, filha, até sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Se você não tomar a cruz, você não pode ser meu discípulo. O que ele está dizendo aqui? Em outras palavras, quais as suas reais intenções em me seguir? Por que você está me seguindo? Olha o que ele fala: se você não aborrecer quem está à sua volta, você não pode ser meu discípulo. Deixa eu explicar isso aqui. Nós temos uma dificuldade de interpretar esse texto. Por quê? Porque o nosso português não dá a clareza necessária. Porque a palavra aborrecer no nosso texto, no nosso português, tem uma conotação: fulano está me aborrecendo, fulano está me fazendo raiva. Mas a palavra grega que aparece aqui para aborrecer é miseu. E o que significa miseu no grego? Colocar em segundo plano. Por isso que em Romanos 9:13, Paulo escreve assim: porque Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Não é que Deus fez raiva em Esaú, é que Esaú era o segundo plano, Jacó era o primeiro. Olha o que Jesus está dizendo: se você quer me seguir e não está disposto a aborrecer quem está à sua volta, ou seja, a colocar o interesse de quem está à sua volta em segundo plano, e não colocar o meu interesse em primeiro plano, você não pode ser meu discípulo. Vou repetir. Sabe qual? Olha o nível de pessoas que Jesus usa: pai, mãe, mulher, irmão, filho, filha. Ele não está mandando você abandonar ninguém. O que ele está dizendo? Se você quiser fazer a vontade dessas pessoas e não a minha, não dá para ser meu discípulo. Então primeiro você faz a minha vontade e depois você agrada quem está à sua volta. Sabe qual é o problema? É que nós estamos mais preocupados em agradar quem está à nossa volta do que agradar aquele que nos chamou. Então ele está dizendo: se você está preocupado em agradar quem está à sua volta, você não pode ser meu discípulo. Guarda essa lição aqui: quem segue a Cristo não pode temer desaprovação. Por quê? Porque fazer a vontade de Deus normalmente vai contra os interesses dos homens. Então quando você disser que vai cumprir o propósito que Deus te chamou para cumprir, muita gente não vai entender, mas importa obedecer a Deus e não aos homens. O que Jesus está dizendo aqui: se você quiser agradar a todo mundo que está à sua volta, dificilmente você vai conseguir ser meu discípulo. Por quê? Porque ser meu discípulo envolve exatamente isso: desaprovação. Nem todo mundo vai entender o que você vai fazer, nem todo mundo vai entender a sua postura. Alguém vai olhar e vai dizer: mais um congresso, mais um culto, vai fazer o que lá? As pessoas não vão entender a sua entrega, não vão entender o seu propósito. Ele diz: mas se você ficar preocupado com o que elas vão pensar, você não pode ser meu discípulo. Aí ele fala: se você quer me seguir, tem que tomar a sua cruz. E deixa eu pontuar isso aqui. Vamos chegar nas parábolas agora. Escute isso aqui, isso é importante. Hoje, quando nós falamos de cruz, nós já sabemos, porque a nossa vitória aconteceu na cruz. Mas há 2000 anos atrás, dizer para alguém carregar a cruz era a aplicação máxima da pena capital do Império Romano. Só ia para a cruz bandido, só ia para a cruz a pior classe da sociedade. Jesus dizia: quer ser meu discípulo? Se prepare para tomar a sua cruz. Depois que Jesus expõe isso aqui, pastor Ricardo, aí nós chegamos nas parábolas que nós lemos. Aí ele fala exatamente isso aqui, ó. Verso 28: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver colocado o alicerce, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Olha o que ele está dizendo: me seguir envolve tudo isso.
Então não venha com a expectativa errada. Mas já que você está disposto a me seguir, faz as contas antes. Por quê? Porque do mesmo jeito que você não pode começar a edificar uma torre e parar no meio, você não pode começar a me seguir e desistir no meio do caminho. Sabe o que ele está dizendo? Para pensar se você está disposto a ir até o fim. Por quê? Porque evangelho, mais importante do que a maneira como você começa, é a maneira como você termina. Agora o que eu acho lindo aqui, vou começar a aplicar para nós agora, pastor. Repare que Jesus combate a falsa popularidade, a falsa hospitalidade, a falsa piedade, a falsa expectativa. Ele está dizendo, então não venha me seguir com essas falsas expectativas, mas faz as contas. Por quê? Porque depois que você começar, não dá para parar no meio do caminho. E o que eu acho interessante, lembrando a frase do saudoso reverendo Billy Graham certa feita disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. Se há 2000 anos atrás as pessoas começavam e não concluíam, imagina hoje. Nunca houve uma geração que parasse tanto no meio como nós. E você pode aplicar esse ensinamento aqui para qualquer área da vida. Jesus está falando da vida cristã. Tomou a decisão de me seguir, vai até o fim. Mas você pode aplicar isso para qualquer área da vida. Qual torre você começou a edificar e está pensando em parar no meio agora? Nunca houve uma geração que parasse tanto pela metade como nós. Vou falar por mim. Se você for agora ao hotel onde eu estou hospedado e abrir meu computador, meu notebook, tem pelo menos uns 4 ou 5 livros que eu parei pela metade. Nós somos uma geração que começa e não termina. Não precisa me responder, só pensa aí. Lembra do culto de 31 de dezembro para 1º de janeiro? Quantos planos você fez? Você disse assim, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, vou ser dizimista, vou ser ofertante, vou terminar a faculdade, vou emagrecer 10 quilos, engordou 15. Por quê? Porque nós somos especialistas em começar e não ir até o fim. E talvez eu estou pregando para a gente aqui que a obra da torre está parada. E alguém pensou, vai ser envergonhado, não vai completar a obra, vai desistir, vai recuar, vai retroceder. Mas eu vim com uma palavra simples, mas ela é profética. Até 31 de dezembro, essa torre vai estar erguida. Você não vai parar no meio, só quem vai continuar. Ergue a mão aí e me ajuda a adorar o nome de Jesus. Você vai até o fim. Você vai até o fim. Quanto projeto engavetado, quanto sonho que você nunca tirou da sua mente, quanta coisa parada no meio, quanta coisa incompleta na sua vida. Sempre que eu falo disso aqui, eu gosto de citar isso. Uma das redes de academia mais conhecidas do Brasil, já reparou que eles não cobram mensalidade? Eles cobram anuidade. Primeiro mês R$ 9,90, depois R$ 49,90 por mês, uma academia top. Só que você só pode pagar tudo no cartão em 12 vezes. Por quê? Porque eles sabem que você só vai no primeiro mês. E os outros 11 eles vão ganhar com a sua desistência. O inferno também ganha quando você desiste. O inferno também ganha quando você lança a pedra fundamental e não vai até o fim. Mas eu vim aqui, repito, com uma palavra simples, mas ela é profética. Você não vai deixar nada pela metade. Posso liberar a palavra? Deus vai te dar graça, Deus vai te dar condição, Deus vai te dar força, Deus vai te dar sabedoria, e você vai terminar aquilo que você começou. O diabo apostou todas as fichas que a sua torre ia ficar pela metade, mas para vergonha do inferno, hoje você está aqui na Quadrangular Querubim dizendo: eu vou até o fim, eu vou até o fim. Tem alguém que vai até o fim aí? Ergue a mão, me ajuda a adorar o nome de Jesus. É tempo de ir até o fim, não para no meio.
não desista agora. Pastor Ricardo, eu tinha muita dificuldade com o texto de Gênesis 17, 1, a partir do 1, na verdade, quando Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Isso aqui é uma premissa básica da nossa fé, pentecostal. Quem crê que Deus é onisciente, Deus sabe de... Então no 17 Deus fala assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Só que no capítulo 20 Abraão ia mentir. Como é que Deus cobra perfeição de um cara que ele sabe que vai falhar? Como é que ele cobra perfeição de um cara que ele sabe que vai pecar? Mais uma vez o problema está no nosso português. É que a gente acha que perfeito é o que não tem defeito. Perfeito é o que não tem defeito. Não. Vocês sabem que o nosso português veio do latim. Fomos colonizados pelos europeus. Então o nosso português deriva do latim. E a palavra perfeito no latim, perfacto ou perfazere, o prefixo per no latim aponta para totalidade. Toda palavra que começa com per tem a ver com totalidade. Por exemplo, o que é uma periferia? É um bairro que cresceu ao redor, na totalidade da cidade. O que é uma perimetral? É uma avenida que corta toda a cidade. O que é um perímetro? Acontece um crime, a polícia vai lá e isola a totalidade dos metros onde aconteceu o crime para colher as provas. Então tudo que tem per fala de totalidade. O que é perdão? Perdonare, se entregar por completo, por total. E o que é perfeito? Perfeito não é aquilo que não tem defeito, é aquilo que não para pela metade, é aquilo que vai até o final. Quando Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Deus não está dizendo assim, não é que você não vai falhar. Deus está dizendo, apesar das falhas, apesar dos erros, não para no meio, vai para a terra que eu te prometi, continua a sua jornada. Deixa eu aplicar isso aqui. O diabo pensou que por causa de um erro você ia parar, que por causa de algo que você fez que não queria fazer, você ia desistir, mas para a vergonha do inferno, você está aqui dizendo, eu vou até o fim, eu vou até o fim, eu vou até o fim, eu vou até o fim. Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Evangelho é para quem quer ir até o fim. Aí Jesus diz, qual homem que começa a edificar uma torre e não faz as contas para ver se pode acabar? Por quê? Porque se você começar e parar no meio, vai ser vergonhoso. Então quer me seguir? Esteja disposto a ir até o fim. Vá até o fim. Só que ele não para por aí. Aí ele fala assim, ou qual rei que indo pelejar contra outro rei e vendo o exército inimigo que vem contra ele com 20 mil homens, ele não faz as contas, se com 10 mil é o que ele tem, ele pode vencer o rei que vem com 20. Quando ele percebe que ele não pode vencer o rei que vem com 20 mil, porque ele só tem 10 mil, ele manda embaixadores e pede paz. Aí ele fala, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que ele está falando aqui? Primeiro ele fala, para me seguir, tem que ir até o fim. Segundo, se você está numa guerra, que você sabe que o seu oponente é mais forte que você, é melhor se render. Por que as guerras eram travadas naquele tempo? Por conquista de território. Então quando um rei percebia que não podia vencer o outro rei, ele entregava todo o território para ficar em paz. Aí Deus está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo o seguinte, quer me seguir? Venha sem reservas, entrega tudo, se quiser ter paz. Sabe por quê? Porque enquanto você não entregar tudo, você nunca vai ter paz. É quando você põe a cabeça no travesseiro, rola de um lado para o outro e o sono não vem. É quando você não consegue fluir em nada. Sabe por quê? Porque Deus te pediu áreas que você não quer entregar. A gente quer vir, segui-lo, mas vem com reserva. Deus, eu entrego tudo, menos isso aqui.
O senhor pode tocar em qualquer área, menos nessa aqui. Aí ele está dizendo: renda-se. Renda-se. Por quê? Porque ninguém vai ganhar de Deus. Até quando? Deixa eu aplicar isso aqui e te fazer uma pergunta retórica para você pensar. Até quando você vai ficar nessa queda de braço com o Espírito Santo? Ele te pedindo coisas e você não querendo entregar. Ele está dizendo: me dá mais do seu dom, me dá mais do seu talento, me entrega esse sonho, me entrega esse projeto, me entrega mais do seu tempo. E você fica relutando e não entrega. É por isso que você não consegue ter paz. Porque a paz só vem quando a gente se rende completamente, entrega tudo para Ele. Você pode me ajudar a adorá-lo aqui essa noite? Porque enquanto eu estou pregando aqui, você está fazendo uma introspectiva aí. E você sabe quais áreas da sua vida você precisa entregar para Ele. Talvez você estava relutando contra isso. Você estava lutando e relutando para não fazer. Aí ele disse: qualquer que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Verso 33: assim pois qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui está o segredo: renúncia. Na parábola da torre ele está dizendo: o segredo é ir até o fim. Na parábola do rei ele está dizendo: tem que renunciar. E eu acho interessante também, vamos analisar mais uma vez aqui a etimologia da palavra renunciar. Reanunciar, renuntiare no latim. O que é anunciar? Falar. E o ré, o prefixo ré, aponta para trás. Por que o carro tem 5 marchas, 6 marchas? A marcha que faz o carro andar para trás é qual? Ré, vem do latim. Porque tudo que tem ré aponta para o passado. O que é uma retrospectiva? É você olhar para o passado. O que é um retrocesso? É você andar para trás. E o que é renunciar? Você disse uma coisa, mas Deus te pediu. Aí você volta atrás e muda o que você falou. Não, vou melhorar. Você disse assim: eu não quero saber disso. Mas Deus falou: é isso que eu quero. Aí você volta atrás e fala: Deus, eu falei que não queria, mas já que o Senhor está pedindo, eu renuncio. Agora eu quero, eu vou fazer, eu vou até o fim. É isso que Deus está pedindo. Renuncia. Eu sei que Deus está respondendo a oração de gente aqui. Você tinha dito que não queria mais se envolver com coisas do reino. Você tinha dito que não queria mais tocar esse projeto para frente. Você tinha dito que ia abrir mão de tudo. Ele está dizendo: renuncia, volta atrás e muda essa sentença que você falou. Volta atrás e muda essa sentença que você falou. Renuncia. Renuncia. Se você não estiver disposto a renunciar, você não pode ser meu discípulo. Então ele está falando: vá até o fim. Renuncie. Último ensinamento de Jesus, e a gente ora. Verso 34 e 35, ele diz assim: bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Não presta nem para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Poderia falar de muitas coisas que o sal representa, mas vou falar só de duas. Sal fala de preservação e sal fala de influência. Naquele tempo ninguém tinha geladeira, então muitos alimentos eram conservados no sal. Por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Então o propósito do sal era conservar e influenciar. Em que sentido? Como é que o sal influencia? Passa o sal na carne, a carne fica com gosto do sal, mas o sal não fica com gosto da carne. E o que ele está dizendo aqui? Se você não está disposto a ir até o fim, se você não está disposto a renunciar, é igual ao sal que perdeu o seu propósito. O sal que não tempera, o sal que não preserva, o sal que não aduba, para que ele serve? Para nada. Então o que ele está dizendo? Se você não está disposto a ir até o fim,
não está disposto a renunciar, você não está vivendo o seu propósito. É um sal que perdeu o sabor. É um sal que deixou de influenciar. É um sal que deixou de preservar. É um sal que não está cumprindo o seu propósito. E se tem uma coisa que as pessoas têm dificuldade hoje em dia, é viver o propósito. Mas para viver seu propósito, você tem que estar disposto a duas coisas: ir até o fim e renunciar. E não tem como lembrar de Sal, falar de Sal, na verdade, e não lembrar da mulher de Ló. Gênesis capítulo 19, verso 26, quando os anjos vão livrar Ló de Sodoma, porque Deus vai destruir a cidade, e Ló está saindo com a sua família, e os anjos segurando pelas mãos, e no meio do caminho a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. E alguém me perguntou por que ela virou uma estátua de sal. Se você pegar Gênesis 14, tem uma guerra de 4 reis contra 5. Esses 5 reis que perdem a batalha para outros 4 reis, esses 5 reinos ali compõem o Vale do Sal. Sodoma e Gomorra compõem esse vale chamado Vale do Sal. De onde vem a palavra salário? O sal era instrumento de venda e de troca, era uma moeda. O sal era tão caro que os patrões pagavam seus funcionários com sal. Daí vem a palavra salário. E o Vale do Sal, muito rico, muito próspero, Sodoma e Gomorra estavam embutidos ali. Quando a mulher de Ló está saindo, ela olha para trás. Por quê? Porque o coração dela está naquele lugar. Aí Deus fala assim: já que você ama tanto esse lugar, vira parte dele. E ela vira uma estátua de sal. Só que é um sal sem propósito. É uma estátua de sal, não é um sal que tempera, não é um sal que conserva. Porque a função principal do sal é essa. Não é o ambiente que muda ele, é ele quem muda o ambiente. Quando você não cumpre o seu propósito, é como um sal que perdeu o sabor. Mas para cumprir o seu propósito, você tem que estar disposto a ir até o fim, e tem que estar disposto a renunciar. Aí você será um sal que tempera, um sal que conserva, um sal que influencia. Faz as contas, vê se você está disposto a ir até o fim. Para pensar se não há uma área que você precisa renunciar, que você precisa abrir mão para viver aquilo que Deus tem reservado para você. Jesus está combatendo a falsa expectativa. Me siga, mas me siga sabendo que você tem que ir até o fim e tem que renunciar, se quiser ser um sal que vai cumprir o seu propósito. Fica de pé que eu quero orar com você. Eu vou orar com você. Gente que talvez estava pensando em parar, estava pensando em desistir, estava pensando em recuar. Mas eu repito, você não será um sal sem sabor. A sua torre não vai ficar pela metade. Deus não te chamou para parar no meio. Ele quer que você vá até o fim. Ele quer que você conclua o que foi começado. Ele quer que você vá até o fim naquilo que foi começado. Eu quero declarar isso aqui em nome de Jesus. Quero declarar isso aqui em nome de Jesus. Você vai concluir a obra que foi começada. Você vai até o fim, ainda que tenha que renunciar muitas coisas. Você vai até o fim, porque você é um sal que vai cumprir o seu propósito. Eu não estou pregando para pessoas despropositadas, que não sabem de onde vieram nem para onde vão. Não, estou pregando para pessoas que têm consciência daquilo que Deus tem reservado para elas. E você está disposto a concluir esse projeto, essa obra, a cumprir esse propósito e a renunciar o que for para viver o que Deus tem reservado para a sua vida. Eu vou te dar 30 segundos aí, faz uma introspectiva. A Vanessa vai cantar parte de uma canção. Enquanto isso, você sabe as áreas que você precisa ir até o fim. Você sabe as áreas da sua vida que você precisa concluir coisas. E você sabe também as áreas que você precisa renunciar coisas. Faça isso em nome de Jesus. Tire alguns segundos aí para você analisar quais áreas você precisa completar a obra.
Chega de deixar coisas pela metade. Chega de parar no meio. Chega de retroceder de maneira equivocada. Volte atrás, mas para renunciar coisas, para mudar coisas que precisam ser mudadas. Mas não pare no meio do caminho. Não desista daquilo que Deus te chamou para fazer. E eu sei que Deus está respondendo a oração de gente aqui. A sua torre não vai ficar pela metade. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Eu quero me entregar a ti, meu Deus. Deixa eu orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. O Senhor conhece as áreas da nossa vida que nós paramos pelo meio, desistimos, obras incompletas. Quantos planos e quantos projetos meu irmão começou, minha irmã começou e parou no meio por causa das dificuldades da vida, das intempéries, dos reveses. Mas nós estamos aqui hoje declarando em nome de Jesus: nós vamos até o fim. Dá força para esse moço, dá força para essa moça, em nome de Jesus, ó Deus. Dá força para esse pai de família, dá força para essa mãe de família, para que ela continue, para que ele continue. Nós estamos aqui declarando: nós vamos até o fim, em nome de Jesus. Senhor, nós nos rendemos, nós entregamos, nós confiamos a Ti todas as áreas da nossa vida. Nos entregamos sem reserva, dizendo: Deus, aqui está tudo que nós temos. Usa, Senhor, usa o dom dessa moça, usa o talento desse rapaz, usa o sonho dele, o sonho dela. Nós entregamos a Ti, Senhor. Nós não queremos ser, ó Deus, um sal que não conserva, um sal que não preserva, um sal que não tem sabor. Não, não. Nós queremos viver o propósito que o Senhor tem reservado para nós. Usa-nos, ó Deus. Usa-nos, ó Deus. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Escute o que eu vou dizer aqui. Talvez haja entre nós alguém que parou no meio do caminho. Quantos projetos você começou e parou no meio do caminho?
E um deles foi a vida cristã. Um dia você esteve entre nós, participou, cultuou, mas se afastou do Evangelho. Deus não te chamou para parar no meio. Essa torre não pode ficar pela metade. Talvez você precisa reassumir seu compromisso com Cristo hoje, voltar para Jesus. Ou talvez você nunca tomou a decisão de reconhecer Jesus como Salvador da sua vida. Você vem ao culto, vem à igreja, você gosta do ambiente, mas você nunca declarou: eu quero Jesus como Salvador da minha vida. Até quando você vai deixar as coisas pela metade? Conclui logo essa obra. Vem para Jesus. Você quer voltar para Jesus hoje? Ou você quer reconhecer Jesus como Salvador da sua vida? A hora é essa. Nós queremos orar por você. Se você quer tomar essa decisão de voltar para Jesus, ou reconhecer Jesus como Salvador da sua vida, nós queremos orar por você. É só você vir aqui que nós vamos orar por você. Se você quer voltar para Jesus, se você quer reconhecer Jesus como Salvador da sua alma, sai do seu lugar agora. Deixa eu orar por você. Nós vamos abençoar a sua vida. Vem assumir um compromisso com Cristo. Chega de deixar as coisas pela metade. Vem buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar. Vem buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz até de novo, acende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, por favor. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Estava conversando com o pastor Ricardo lá no gabinete. Estava conversando com ele. Ele estava falando da festa do Pentecostes. Muita gente tem dificuldade de entender por quê? Porque nós, pentecostais, achamos que Pentecostes está ligado sempre a fogo, sempre a manifestação de poder. E porque foi no Pentecostes que o Espírito Santo desceu. Mas vocês sabem que o Pentecostes nada mais é do que a festa das semanas. Era a festa que celebrava o fim da colheita do trigo. Quando colhiam todo o trigo, e eles celebravam a Deus pela colheita. Pentecostes. Quando Israel apresentava suas primícias a Deus da colheita. Pentecostes. Pentecostes no grego é o 50º, é o dia de número 50, celebrando a colheita que eles haviam feito aquele ano. E uma coisa interessante na Bíblia, estava conversando isso com o pastor lá embaixo, que a Bíblia ela é um livro de princípio e de promessa. Como assim? Você cumpre o princípio e Deus cumpre a promessa. O problema é que nós queremos promessas sem princípio. Não. Primeiro você cumpre o princípio, depois Deus cumpre a promessa. Existem promessas que só vão se cumprir quando você cumprir o princípio. E a semeadura e a colheita tem um princípio. Semeadura e colheita tem um princípio. Outra coisa interessante que acontece entre nós é a dificuldade de entender atos proféticos. Vou te perguntar um negócio aqui, você me ajuda. Já estou concluindo. Deus precisava do cajado de Moisés para abrir o mar?
Deus precisava que os sacerdotes molhassem a planta do pé na borda do Jordão para o Jordão abrir? Não. Deus precisava da capa de Elias para abrir o Jordão? Não. Jesus precisava cuspir no chão e fazer lodo para curar o cego? Não. O que é isso? Coisas que acontecem no mundo natural que representam coisas do mundo espiritual. Atos que nós fazemos no mundo material que aponta para coisas no mundo espiritual. Ato profético. Deus precisa do nosso dinheiro? Não. Mas Ele quer usar o nosso dinheiro para nos abençoar. E aí tem um texto que fala de princípio, que eu acho ele maravilhoso, que é o Salmo 126, todo mundo conhece muito bem. Presta atenção nisso aqui. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Verso 4: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Neguebe. Olha o Salmo 126, verso 5 e verso 6. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Os que levam a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Presta atenção nesse salmo. O Salmo 126, ele fala do regresso do cativeiro. O povo fica 70 anos na Babilônia e eles contam como Deus mudou a sorte deles. E olha o que eles falam: o Senhor nos tirou do cativeiro, nos trouxe para Sião, mudou a nossa sorte. As nações reconheceram que Deus mudou a nossa sorte. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Nós reconhecíamos, grandes coisas fez o Senhor por nós. Nossa boca está com cântico, nossa boca está com sorriso, nossa língua está com cântico. Está tudo indo muito bem, pastora. Mas no verso 5 e verso 6 o salmista muda o tom. E ele fala assim: o que semeia com lágrimas vai colher com alegria. Quem leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria, trazendo seus molhos. Espera aí, se Deus mudou a minha sorte, se Deus colocou um cântico nos meus lábios, se Deus colocou um sorriso na minha boca, se as nações reconhecem que Deus fez, se nós reconhecemos que Deus fez, por que eu vou semear com lágrima? Era para eu semear sorrindo. Por que eu vou semear com lágrima? Sabe por que o salmista está dizendo isso aqui? Porque o povo está voltando para Sião, está voltando para Jerusalém 70 anos depois. Durante 70 anos ninguém plantou e ninguém colheu naquela terra. Então quando eles voltam da Babilônia para Jerusalém, para Israel, para Judá, na verdade para Judá, eles têm que recomeçar tudo de novo. Preparar a terra, arar a terra, lançar a semente, esperar a colheita. Só que quando eles vieram da Babilônia para Judá, eles trouxeram sementes consigo. Só que agora eles estão numa terra que você tem que plantar de novo, porque não tem nada plantado. Por isso que o salmista diz que a semente é preciosa. Por quê? Porque ela tem valor, porque eles só têm aquelas sementes. Então eles têm duas opções: ou eles comem aquela semente e ficam sem nada, ou eles plantam ela chorando porque só tem aquela, mas vão colher muitas vezes mais com alegria no futuro. Do que o salmista está dizendo aqui? Exatamente disso. Existe um princípio: você só vai colher se você plantar. Por que tem Pentecostes? Porque um dia alguém plantou. E nem toda semente que a gente planta sorrindo. Tem semente que a gente planta com lágrima, porque a gente sabe do preço que ela tem, do valor que ela tem. Por isso que ela é preciosa. Aí você volta depois colhendo, sorrindo. Mas quando você semeou, custou, foi chorando, porque você só tinha aquela. Você semeia com lágrima, para depois colher com alegria. Só vai ter colheita se tiver semeadura. Só vai ter colheita se tiver semeadura. E olha como seria distonante ou dissonante se nós fizéssemos uma festa de Pentecostes que fala de semeadura e colheita e nós não praticássemos esse princípio. Como seria incoerente? Eu estou numa festa chamada Pentecostes, eu não vou usar minha semente? E tem dia que a gente semeia com lágrima para colher com alegria. Então, por que eu falei de ato profético aqui? Porque o que nós vamos fazer aqui é profético. Amanhã, domingo, você vai trazer uma semente. Amanhã. E essa semente é profética. Repito, Deus não precisa do seu dinheiro.
mas Ele quer o espaço que isso ocupa na sua vida. Uma semente profética. Qual o valor? R$50, apontando aqui para o Pentecostes. Algo profético, um simbolismo por detrás disso. Nada místico, simbolismo. Simbolismo. Não precisa fazer isso agora. Daqui a pouco os obreiros vão distribuir os envelopes, você vai levar para casa e amanhã traga uma oferta de R$50. Profeticamente, Pentecostes, colheita. E aí eu vou declarar que esse salmo vai ser profético. Você vai semear com lágrima para colher com alegria. Eu estou lembrando aqui, pastor Ricardo, pandemia. Como é que eu vivo hoje, irmãos? Deixa eu dizer um negócio para vocês. Já vou devolver o microfone. Como é que eu vivo hoje? Há 20 anos, dia 11 de abril de 2026 agora, eu completo 20 anos de ministério itinerante. E 27 anos de vida ministerial. 27 anos de vida ministerial. Estou com 43 anos, faço em janeiro. Desde os meus 16 anos imbuído no ministério. E há 20 em tempo exclusivo e único, dedicado em tempo integral a fazer a obra de Deus. Já viajei todo o Brasil, alguns países. O pastor Ricardo está aqui, eu já estive aqui com vocês, deve ser a 4ª vez que eu venho aqui. Pergunta para ele se eu falo de valores com ele. Pergunta para ele se eu exigi alguma coisa. Não estou dizendo que é errado, estou dizendo que eu não faço. Então, quando eu vou numa igreja, normalmente a igreja semeia uma oferta na minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque se não tiver agenda, se eu não sair para pregar, dificilmente eu vou ter recurso para manter a minha vida. Hoje eu tenho livros, mentorias, mas a maior parte vem da ajuda, das sementes que as igrejas plantam na minha vida. Agora imagina na pandemia, como é que ficou isso, com tudo fechado. E eu me lembro, pastor, a pandemia começou oficialmente em março de 2020. Em novembro de 2019 eu estava nos Estados Unidos, fui pregar em Boston. E o meu voo de volta fazia uma conexão em Nova York, no JFK, no aeroporto JFK, entre os muitos aeroportos que tem lá. E quando eu cheguei no JFK, a companhia aérea mudou o horário do voo. E eu tinha um compromisso no Rio de Janeiro no dia seguinte. Mudaram o horário do voo de novo. Eu cheguei pela manhã, era tarde, não tínhamos embarcado ainda. Eu não falo inglês, só arranho, um pouquinho de espanhol, mímica. Cheguei no balcão da companhia, mostrei o cartaz do evento, falei, amanhã eu vou predicar em Brasil. Eu necessito embarcar. Mudem, por favor, minha passagem. Não mudaram minha passagem, não me colocaram em outro voo. E eu perdi o compromisso que eu tinha no Rio de Janeiro, muito importante. Gravei um vídeo para a igreja, dizendo que eu não podia ir porque a companhia cancelou o voo. Enfim, voltei para casa. Eu nunca tinha feito isso. Já cancelaram vários voos comigo, eu nunca tinha feito isso. Peguei aqueles documentos dos voos e coloquei na mão de uma empresa que trabalha só com indenização por cancelamento de voo, porque o compromisso era muito importante que eu perdi no Rio de Janeiro. Isso foi em novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março veio a pandemia. Eu pensei, vai durar 30 dias. Todo mundo sabe, durou quase 2 anos. Então, as igrejas não levavam mais pregadores, estava tudo fechado, não tinha mais agenda. Resultado, a renda caiu. Chegou ao ponto de quase zerar. Agora escute isso aqui. Quando a pandemia começou, eu estava em casa assistindo o culto online. Meu filho estava comigo. Eu falei assim, filho, a gente sempre ofertou em culto presencial. E não é porque o culto está online que a gente vai deixar de ofertar. Eu abri meu aplicativo do banco e mandei uma semente, igual essa que eu estou falando com vocês aqui, com lágrima. Uma semente que doeu quando eu mandei. Porque Deus sabe de como foi importante aquela semente. Pastora, semeei com lágrima. Pandemia, pau quebrando. Daqui a pouco, sem agenda, sem nada. A renda acabando, o recurso acabando. Irmão, no ápice da pandemia, tudo fechado. Aeronaves em solo, não tinha voo, fórum fechado. Tudo. Meu telefone toca. Era a companhia aérea. Senhor Renan Alves de Melo, sou eu. Nós somos da companhia tal. O senhor teve um voo cancelado em novembro do ano passado. E o senhor perdeu um compromisso. E nós queremos entrar num acordo com o senhor. Falei, pode falar. A companhia aérea está oferecendo R$10.000 para o senhor. Como recompensa, como indenização. Eu senti uma inveja pairando aqui assim agora, pastor Ricardo. Aí eu ainda dei uma de durão, Mateus, falou assim, só 10.000? Ele falou, meu Deus, resolve meu problema.
Só 10 mil? Ela falou, é o melhor que a gente pode fazer, o mundo está em crise. Falei, tá bom, manda os documentos que eu vou assinar. Mandaram online, eu assinei, pensei, entre eu assinar e receber, nós estamos numa pandemia, não tem nada aberto. Falei, vai levar uns 6 meses, 1 ano. Quando eu assinei o documento online e mandei o e-mail de volta, eu perguntei para a moça assim, quanto tempo vocês me pagaram? Ela falou, daqui 2 horas está na sua conta. Quando aquele dinheiro entrou na minha conta, eu me lembrei da semente que eu plantei dias antes, no ápice da pandemia. Porque quem semeia com lágrima vai colher com alegria. E eu poderia passar a noite aqui, contando testemunhos para vocês nessa área de semeadura e de colheita. Mas eu quero te convidar a fazer esse ato profético. Vocês são uma igreja muito madura nessa área. Eu só estou corroborando, só estou somando, porque vocês são muito bem instruídos nessa área, e vocês sabem da seriedade dessa igreja quando o assunto é finanças. Então eu só estou somando com vocês. Os obreiros vão distribuir os envelopes, e amanhã você traz uma semente de R$50, simbolizando aqui profeticamente o Pentecoste. E aí eu vou declarar, a Bíblia é um livro de princípio e de promessa. Você vai cumprir esse princípio, e Deus vai cumprir promessas na sua vida. Eu quero declarar uma colheita abundante, extraordinária e sobrenatural sobre a sua vida, em nome de Jesus. Obreiros, por favor, me dá o meu aqui, que eu não vou embora sem deixar minha semente também, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e a sua família, em nome de Jesus.